Olá, eu sou o professor Givanilson Soares e nós estamos aqui iniciando mais uma aula de ciências. Hoje nós iremos conversar mais uma vez sobre os músculos. Iremos revisar esse conteúdo, mas eu também já peço para você aí se preparar, porque nós iremos fazer pequenos movimentos. Se prepara, mas não vai se preparar de uma forma tão grandiosa não, porque nem se preocupe, a gente não vai se movimentar muito hoje durante a aula não, você se movimenta depois. Mas já adianto que nós vamos fazer pequenos movimentos aqui para sentir o nosso corpo, sentir os músculos, os tendões, os ossos, nos movimentar, mas também perceber o nosso corpo, as nossas limitações, o que a gente pode fazer, até onde nós podemos chegar. Como nós podemos desenvolver atividades físicas para melhorar ainda mais o nosso condicionamento, ganhar elasticidade, condicionamento, enfim. Isso é muito importante para a gente, é importante para a nossa saúde e uma coisa que eu sempre falo, não só na infância, a gente precisa estar se movimentando durante toda a vida, para que a gente consiga viver bem com o passar dos anos. Então, você que hoje está assistindo essa aula, tem 10, 11, 13, 9 anos, o tempo vai passar, você vai chegar nos 15, 16, 20, 30, 40, 50. E como você pretende chegar nessa idade? De forma mais ágil, mais ativo, ou de repente um adulto sedentário, parado. Isso aí não é legal. É importante que a gente incentive as pessoas que estejam ao nosso redor também para se movimentar. E é isso que a gente vai fazer no finalzinho da nossa aula de hoje, depois que a gente entender como é esse processo de músculo, o que é isso, quais são os tipos aqui no nosso corpo. Mas antes da gente chegar nessa parte, nós temos alguns avisos, alguns recados que vocês já estão cansados de saber, quem está acompanhando aqui as nossas aulas há muito tempo, porém tem sempre gente nova chegando por aqui. Inclusive, para que tenhamos sempre gente nova chegando por aqui, é importante que vocês divulguem também. Falem com seus amigos, com as suas amigas, divulguem as nossas aulas, assistam juntos, a gente vai aprendendo junto, todo mundo. Bom, primeira parte, você pode assistir essa aula via aplicativo. Você baixa o aplicativo aí no seu celular, no seu tablet, o QR Code já está aparecendo aí no cantinho da tela, você aponta a câmera do seu celular, baixa o aplicativo. Com ele, você pode interagir com a gente em tempo real. No momento em que a aula agora está aqui acontecendo, já tem gente ali no chat se comunicando. E para eu saber essas mensagens que estão chegando por aqui, a professora Kedma já está ali a postos, esperando a sua mensagem que está no aplicativo, acompanhando essa aula. Tudo certinho aí, professora? Tudo certo, professor. Quinto ano, como sempre, né? Participativo, eles estão por aqui. Luan já apareceu, Omar, Diego, Jonathan, Isabel, Bruna, João, todos aqui esperando a sua aula começar. E eu também, né? Claro. Olha aí que coisa boa, muita gente no aplicativo já desde a primeira aula, né? Eu estava acompanhando os comentários lá na primeira aula da professora Abigail e vocês permanecem com a gente e é importante, né? Ficar com a gente até o finalzinho mesmo. Aplicativo, você pode também assistir essa aula no canal do YouTube. Se de repente você perdeu ali a hora, você pode rever essa aula no canal do YouTube e assistir também pela TV Nova Nordeste, canal 22.3. Temos ali no cantinho da tela, bem ali embaixo, lá no cantinho, fazendo a interpretação de Libras dessa aula também, deixando ela mais acessível. Nossa amiga Késia está por aqui com a gente, tornando aí essa aula para fazer com que cada vez mais pessoas consigam acompanhar também. Então, está aqui por trás das câmeras, vocês não estão vendo, mas um dia vocês verão, quem sabe quando estiver mais próximo do final do ano, essa câmera que está aqui na minha frente, ela possa fazer uma volta aí de 180 graus e a gente consiga ver por trás das câmeras, porque é por trás das câmeras nós temos uma produção aqui show, fazendo com que essa aula chegue aí para você da melhor forma. Recados dados, vamos para os músculos, conversar aí sobre músculos. Mas o que é músculo? Já tem a definição aí para a gente na tela, lê junto comigo aí. Os músculos são tecidos cujas células ou fibras musculares possuem função de permitir contração e produção de movimentos, ou seja,
É a partir dos músculos que a gente consegue desenvolver vários movimentos no nosso dia a dia. Movimentos que estão ali dentro de uma atividade física, como dar um pulo, um salto, correr, chutar uma bola, ou movimentos que a gente utiliza no nosso dia a dia de forma comum, sem precisar estar especificamente ligado a uma atividade física. Por exemplo, você acorda, você está lá deitado na sua cama, você vai levantar. Então, você vai utilizar alguns grupos musculares do seu corpo para fazer esse movimento de levantar, sentar na cama, caminhar até o banheiro, escovar os dentes. Então, você vai estar escovando os dentes, então você vai estar usando grupos musculares. Claro que não são só os músculos, a gente tem o sistema esquelético, a gente tem os tendões e outras, mas a musculatura precisa estar fortificada para que a gente consiga desenvolver determinados movimentos, determinadas ações no nosso dia a dia. Imagina que você vai pegar aí uma bicicleta e sair da sua casa e ir para um lugar perto aí do seu bairro. Para você pedalar, você precisa ter ali os grupos musculares, principalmente das pernas ali, atuando para fazer esse movimento aí, por exemplo, de pedalar, entre outras atividades. Então, os músculos, eles são muito importantes. Uma pessoa que, de repente, sofre um acidente e passa um tempo com a perna ou o braço imobilizado, os músculos eles ficam sem uma ação efetiva, sem movimento. Quando o tempo vai passando, se isso continuar por muitos meses, você vai perceber que ele até diminui de tamanho. Porque para ele que se desenvolva, para que ele esteja sempre forte, precisa estar se movimentando, precisa ter uma movimentação ali. Por isso que às vezes algumas pessoas que se acidentam, de repente quebrou uma perna, torceu o pé, ficou enfaixado e tal, o que acontece? Se for em uma das pernas, você vai perceber que uma das pernas ela vai ficar com um volume menor do que a outra, se ela está ali um tempo sem estar sendo utilizada, se a gente está sem se movimentar. E muitas vezes a gente precisa de um tratamento como um fisioterapeuta. Ele vai voltar aquele movimento, vai fazer exercícios, passar exercícios para que você volte a movimentar aos poucos. Quando você volta esse movimento, aí você já começa a perceber que as coisas começam ali a se igualar, né? Os tamanhos, a força, você volta a ter força também. Então nós temos exercícios para isso de mobilidade, né, que nós vamos utilizar movimentos que vão dar mobilidade e força. Então, eu estou falando de um exemplo de alguém que tem, de repente, uma fratura. E a gente está falando do sistema esquelético, um osso que fraturou, um osso que quebrou, mas está tudo interligado. Para você voltar ao movimento, o osso ele vai ter se regenerado, você passou um tempo ali engessado, mas ele vai também estar junto com outros grupos, que é o grupo muscular. Então, a gente precisa de movimentos, isso é no braço, isso é na perna, em qualquer outra parte do corpo que a gente utilize para fazer movimentos do dia a dia. E outros também. Então, é muito comum vocês verem, por exemplo, jogadores de futebol que utilizam muito as pernas, fazerem exercícios específicos para isso, massagem e outros acompanhamentos, porque ali a gente precisa estar tratando aquele grupo muscular que é usado com mais intensidade. E aí eu já estou falando justamente dessas funções. Ou seja, os músculos, eles são importantíssimos para a movimentação, para a sustentação aí do nosso corpo. Ele tem várias funções e eu vou falar de algumas funções principais aqui. Às vezes a gente nem percebe em determinada situação que a gente utiliza um determinado grupo muscular mais do que o outro. Quando a gente vai levantar, quando a gente vai fazer alguma coisa, às vezes a gente tem um corte, a gente tem alguma lesão e a gente começa a perceber determinados locais do nosso corpo que a gente nem se dá conta que utiliza, mas são principais aí, são cruciais para que a gente tenha, por exemplo, a estabilidade corporal, para que eu tenha o meu corpo estável, para que eu consiga me movimentar e ter essa estabilidade. Além disso, nós temos a produção de movimentos. Aí a gente já vem falando isso desde o início. Eu preciso ter uma estabilidade. Então, se eu vou desenvolver um determinado movimento, eu preciso estar com o meu corpo estável. E aí, eu falo de estabilidade e equilíbrio. E também, claro, eu vou precisar exercer movimentos. Esse que está aí no exemplo é um exercício onde a pessoa está treinando o bíceps. E é muito comum, principalmente hoje em dia,
termos aí próximo da nossa casa, nas cidades, nos bairros, academias. E as academias, as pessoas vão, muitas delas, para cuidar da saúde, para manter uma atividade física, a gente corre o dia a dia, trabalha, não tem um tempo para desenvolver algum esporte, mas eu procuro a academia. Na academia eu posso fazer uma esteira, na academia eu posso treinar os grupos musculares, tem profissionais lá para me acompanhar e é importantíssimo a gente estar em contato com esses profissionais. A gente não vai chegar lá e treinar de qualquer jeito, precisa a pessoa dizer como é que eu vou usar, qual a quantidade de repetição, o peso que eu posso estar pegando, fazer uma avaliação médica é muito importante. Não é só chegar e fazer. E aí as academias estão aí. E as pessoas vão buscar, além da saúde, também a estética. E aí quando a gente pensa em estética, aquelas pessoas musculosas, que são mais fortes, que querem ter um corpo sarado, né, como muitas pessoas falam, precisa treinar os grupos musculares. E aí precisa-se fazer uma série de exercícios específicos para determinado músculo que você quer desenvolver. Quero desenvolver o bíceps, então você vai ter uma série de exercícios que nada mais são do que você fazer força, né? Você trazer ali, por exemplo, nesse exemplo aí que você está vendo na imagem, trazer o peso e o que é que a gente está fazendo? Mobilidade, precisa ter uma estabilidade, porque se eu for fazer isso aqui, ó, não, a gente precisa ter uma estabilidade, vai trazer o peso e aí normalmente vai estar, claro, vai estar forçando o bíceps, principalmente, né? Porque quando a gente movimenta, a gente está utilizando outros grupos musculares também, mas aqui especificamente o bíceps. E aí eu preciso ter os músculos em dia para ter essa produção de movimento, preenchimento e sustentação. Então, no nosso corpo, nós temos diversos sistemas, sistema digestivo, cardiovascular, esquelético, tudo um conjunto e os músculos vão estar ali nesse preenchimento do nosso corpo e que a gente já falou também da sustentação. Bom, nosso corpo a gente pensa dos pés à cabeça e a gente começa a observar que ele tem músculos que vão servir, que vão me dar força, que vão dar estabilidade, que vai dar movimento. Tem muito. O corpo humano ele é formado aproximadamente por 600 músculos que trabalham em conjunto com os ossos, as articulações e tendões. Isso tudo junto vai permitir que façamos aí diversos movimentos. Dependendo do esporte que você vai fazer, dependendo da atividade física que você vai fazer, você vai perceber que vai ter a possibilidade de fazer vários movimentos. Agora, para executar esses movimentos, se você nunca fez, por exemplo, imagina você vai assistir um espetáculo no circo e está lá o cara segurado em duas argolas, se pendurando e tal. Por cima, para baixo, rodando para um lado e para o outro. Será que se eu chegar lá, pegar a argola, eu consigo fazer a mesma coisa? Sem treinar, sem ter um alongamento? Não, a gente precisa ter um acompanhamento. Tudo na vida tem o passo a passo. A gente vai começando devagarzinho. Tudo. Se você quer aprender a tocar violão, você já vai chegar lá e tocar uma música que você escutou e já vai pegar o violão e tocar? Não. Você precisa aprender as notas, a batida, o movimento que vai utilizar nas mãos e vai devagarzinho. Toda atividade que você vai fazer, você vai no passo a passo. Mas eu quero saber de vocês aí, se estão falando alguma coisa, professora Kedma, eles estão acompanhando. Eles estão atentos aqui, hein? Eles estão acompanhando bem a aula, como acompanharam a de matemática. E eu estou aqui curiosa, prestando bem muita atenção nesse assunto, que eu sei que é muito importante. Inclusive, eu fiquei pensando como uma coisa completa a outra, né? Imagina se nosso corpo fosse só composto de ossos. Acho que sem as articulações e sem os músculos, a gente andaria que nem robô, né? A gente andaria de forma estátua, né? A gente ficaria tipo estátua, a gente ficaria, né? E esses elementos, né? Os músculos, os tendões, as articulações fazem toda a diferença. Por isso que quando a gente tem algum problema muscular, acaba afetando a nossa vida como um todo, né? Imagina você com um problema muscular no joelho. Vai ficar com dificuldade de andar, né? Ah, eu tive um problema no pulso, por exemplo, a professora já teve um problema de
problema nos tendões, inclusive sobre a aula do professor, já tive problema nos tendões, nas mãos, no pulso, por exemplo. Precisei fazer um acompanhamento médico para conseguir ter essa movimentação e não sentir dor. Por isso que o professor está sendo muito, 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 muito eficaz quando fala de sistema muscular, porque é essencial para a boa vivência da gente, né? Exatamente. E a gente pode pensar em vários grupos, né? A gente pode dividir. Então, os músculos da cabeça e do pescoço. Nós temos os músculos do tórax e abdômen. Nós temos os membros superiores, né? Os braços, e os membros inferiores ali, as pernas. Esses grupos musculares vão trabalhar juntos e em grande quantidade, em grande parte das atividades, a gente usa eles, vários ou todos eles ao mesmo tempo, mesmo que a gente nem perceba. Quando você vai, por exemplo, levantar da sua cama, você naturalmente faz o movimento do tórax, do abdômen, você vai colocar os pés no chão, mas você também se apoia com as mãos, então a gente está usando o pescoço também. A gente nem percebe, mas a gente sente uma tensão aqui quando a gente vai levantar, até porque se a gente não tivesse essa mobilidade, a coisa ia ficar, né? Então a gente tem a estabilidade aqui, claro, pelos ossos, mas também o músculo que vai fazer com que a gente consiga se locomover e se manter estável. Então a gente está aqui, mas se não tivesse, eu poderia ficar assim, assim, para baixo, como seria? Então a gente tem toda essa estabilidade causada pelos músculos, tendões e assim sucessivamente. Então lembra, a gente precisa, para que isso se mantenha funcionando de uma forma ideal, a gente precisa estar movimentando, a gente precisa se movimentar, exercitar. Claro que se você vai fazer um esporte, atividade física, é importantíssimo a gente ter um acompanhamento de um profissional especializado. Não vai chegar lá, eu achei legal e vou fazer por conta própria. Você está correndo um grande risco de se lesionar, de se machucar. Porque a gente precisa saber quais são os movimentos que a gente vai utilizar, qual é o passo a passo para eu chegar naquele movimento que eu vejo. Porque muitas vezes a gente vê o produto final, o cara que está ali fazendo, dando um salto para trás. Mas qual é o passo a passo para chegar ali? Qual o primeiro passo que eu tenho que fazer? E aí esse primeiro passo eu vou exercitar muito. Aí depois eu vou fazer o outro e assim vai. Vai. E eu aprendi muito isso, por exemplo, jogando capoeira. Às vezes a gente vê um movimento que a pessoa faz, tipo levantar a perna assim, mas aí levantou, mas será que o pé vai ficar no mesmo local ou vai ficar em outro espaço? E aí a gente, por exemplo, pensar no movimento e pensar que primeiro faz assim, tenta fazer um círculo com a perna assim, desenhar um círculo com a perna. Será que você já consegue fazer isso ou você já quer subir a perna? Então tem todo um passo a passo que a gente precisa entender para realizar o movimento. Se você vê aquilo ali e vai tentar fazer igual, sem nenhum acompanhamento, está correndo risco. Então, tenha paciência, vai devagarzinho, no passo a passo. Tipos, aí nós temos estriado esquelético, e aí nós temos as características que vocês já estão vendo aqui na tela e vai aparecer para vocês aí. Estrias, contração voluntária, velocidade variada e forte, e aí nós temos o exemplo que são os bíceps. Ele tem uma contração voluntária, por quê? Porque eu estou aqui e aí eu digo, eu quero subir. Voluntário, eu consigo, eu tenho um domínio desse movimento. Variada, então eu posso variar a velocidade, e aí, claro, se eu estou levantando um passador, vai ser de uma determinada força que eu vou aplicar. Se tiver algo mais pesado aqui, eu já vou aplicar uma outra força. Estriado esquelético. Nós temos o cardíaco, o próprio nome já diz, o coração, ele tem uma velocidade ritmada e forte. E aí nós temos, se você colocar a mão, você sentir o seu coração, você vai perceber que tem um ritmo ali, não é algo descoordenado, existe um ritmo e que vai mudar de acordo com a atividade que você está fazendo. É involuntária, eu não preciso mandar o coração bater, ele está ali batendo o tempo inteiro, tem a presença de estrias. O liso, obviamente o nome já diz, não tem as estrias. A contração também é involuntária, a partir do momento que você está comendo, o seu estômago ele está se movimentando, mas a velocidade aí é mais lenta. O processo digestivo, por exemplo, é um processo que acontece de forma lenta. Então você precisa, por exemplo, comer de forma devagar,
E aí você vai ter um tempo de fazer essa digestão. Você não vai, por exemplo, comer e depois sair correndo por aí, porque você ainda está no processo, você corre risco de passar mal. Mas também é um movimento involuntário que está funcionando o tempo inteiro, seja dormindo, seja acordado, a gente tem esse movimento acontecendo. Músculos também. Então a gente percebe que é todo um conjunto e tudo precisa, e para que tudo funcione de forma correta, de forma tranquila, uma das coisas que a gente pode fazer para a gente mesmo é atividade física. Seja uma caminhada, seja uma corrida, andar de bicicleta, qualquer atividade física que você goste de fazer é importantíssimo. E aí é muito comum a gente encontrar hoje nas ruas, nos bairros, nas praças, nos campos, as pessoas se movimentando, seja ela caminhando, correndo, jogando bola, e são crianças, a gente encontra crianças e as crianças se movimentam na grande maioria das vezes por meio das brincadeiras. Então, se você vai jogar queimado, jogar bola, se vai correr, pega-pega, esconde-esconde, qualquer outro tipo de brincadeira, a gente vai estar com um movimento ali. Então, a gente vai estar correndo para um lado e para o outro de forma natural. Mas o que acontece? Quando a gente vai crescendo, parece que fica chato brincar. A gente não quer mais ser visto brincando nas ruas. Mas isso vai se transformando em outras coisas. O que seria brincar, hoje nós vamos jogar futebol. E eu percebo muito isso nas escolas. Quem principalmente é quinto ano, não gosta mais desse termo de brincadeira. Nós vamos brincar hoje. Mas quando eu digo vamos para a quadra jogar, a coisa já muda. Mas nesse jogo nós temos movimento. Então pensa no futebol. Vamos agora reunir vocês aqui da turma do quinto ano para a quadra para jogar futebol ou queimado. Lá a gente vai fazer vários movimentos. E para que esses movimentos aconteçam, a gente precisa antes, é ideal que a gente se alongue, alongar o corpo, aquecer o corpo. A gente precisa disso. Lembra da ideia do passo a passo? Então, o que acontece? A gente precisa mostrar para o corpo que a partir daquele momento ali está se aproximando uma atividade física. Eu vou utilizar o meu corpo para desenvolver uma atividade que vai ter um desgaste maior. Então, se eu chego aqui e começo a correr, rapidamente eu vou cansar, ficar eufórico. O meu corpo ele não está preparado, ele não espera isso. Eu já vou correr, os músculos e partes do corpo que eu mal estou utilizando aqui já vai se movimentar de forma rápida, então eu corro o risco de me lesionar. Quando a gente começa a se alongar, quando a gente começa a se esticar, a gente já está mostrando para o corpo, opa, vem alguma coisa por aí, eu estou me preparando. E aí quando a gente começa a fazer um exercício de baixa intensidade, como por exemplo, começar a pular, levantar os braços como um polichinelo, a gente está aquecendo o corpo para essa atividade. E quando a gente parte para a atividade em si, o corpo ele já vai estar meio que pronto. Ali, ó, o sangue já vai estar circulando mais rápido e a gente pode jogar bola, jogar capoeira, correr, enfim, fazer muita coisa. E aí vamos fazer o seguinte, nossa aula, ela tem um tempo, né? Vocês estão aí acompanhando e agora vocês vão fazer um alongamento. Eu, junto com a professora Kedma, também não ia deixar ela de fora, então ela já vai se levantar um pouquinho ali. Eu sempre fico esperando chegar E esse nós vamos, momento, né? claro, E o vamos... pior de tudo é que eu aceito. Pois é, Pior de vamos tudo é que fazer eu um alongamento. Então, Vamos eu lá. aqui, junto com a professora, você aí na sua casa, imagina que nós vamos fazer uma atividade física e a gente vai fazer um alongamento bem simples. Um exemplo para a gente. Então, a professora Kedma vai, inclusive, chegar mais para cá. Pode vir para cá, para eu vou o ficar pessoal aqui. Visualizar a gente fazendo aqui um Estou alongamento. a postos. Então, estamos aqui a postos. Vocês estão aí na casa de vocês também a postos. E aí a gente vai se alongar. Se eu vou fazer uma atividade, basicamente todas as atividades físicas, ela tem a movimentação dos braços. Então a gente está correndo, a gente está pulando, os braços eles se movimentam. Então a gente vai, obviamente, alongar os braços. Então eu vou esticar o meu braço aqui, ó. A gente vai alongar. Você esticou para cá. Estica aí junto com a gente também, ó. Alonga o braço assim, ó, por um lado. Aí você pega o outro, ó. Puxa o braço para cá, assim, ó. Então, o que é que eu estou fazendo aqui? Eu estou alongando, o próprio nome já diz, né? Os músculos estão sendo alongados. Eles estavam aqui retraídos e agora eu estou esticando ele, ó.
alongando os músculos para cá. A gente está preparando o nosso corpo para a nossa atividade física. Então, ó, alonga o outro, puxa assim, ó, também. E aí também você pode puxar para cima, mas também, ó, para baixo. Faltou a outra mão também, né? Então, ó, puxa para baixo a outra mão desse jeito. Dá para fazer, tá tranquilo aí, não tá? Tranquilo. Tá muito Por certinho. Ó, você pode enquanto, juntar tá as duas ótimo. assim, ó, junta as duas e ó. Eita, tô escutando daqui os estralos de vocês aí. Tá estralando Eu tudo, tô né? extremamente crocante, tá Pois é. estalando tudo. Então a gente pode, vai sair aqui da câmera, subiu, ó. No meu caso não, e lembrem da aula de hoje dos decimais, né? Ó, subiu e aí a gente desceu. Eu já tô sentindo que essa parte daqui, ó, tá alongada. Tô pronto pra luta, pra batalha. Aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar a minha perna direita aqui atrás, eu estou subindo ela aqui, ó, minha perna direita, e vou segurar com a mão esquerda. Aqui, ó. Ó, alonguei. Aí é bronca, a gente professor, troca. com a mão esquerda. E aí o que é que eu sinto? Esse músculo aqui da coxa, ó, tá esticando. Então a minha perna direita, no caso pode ser, você pode inverter, mas é uma perna com a outra mão, do outro lado. Dificultou, então, ó, tava fácil demais, tá tava fácil demais. E eu tô demais. sentindo a coxa chega a estar esticando. Vou soltar aqui. Agora o outro lado, tem que se equilibrar, né? Tem a questão da estabilidade e equilíbrio. Ó, né, gente? Ó. Eita, ó. Ah, peguei agora, eu peguei, tá tranquilo. Estabilidade, a gente está usando, esticando aqui, mas ao mesmo tempo a outra perna precisa ter equilíbrio, eu preciso ter estabilidade aqui para conseguir, ó, manter em pé. Ó, alonguei, vamos reduzir, né? Alonguei os braços, alonguei aqui as coxas, eu posso fazer assim, ó, para um lado. Estou aqui mexendo meu abdômen, desse jeito, os que vocês estão fazendo aí também. Pronto. Teria outros que a gente poderia fazer, mas o nosso tempo está reduzindo. Mas deu para dar uma alongada boa. Eu acho que daqui eu já vou de tênis mesmo, da roupa que eu estou, fazer uma corridinha pelo centro do Recife. E vocês vão fazer o quê então, depois disso? Eu vou, inclusive, passar o próximo slide, que é para a gente encerrar. Vamos encerrar daqui mesmo. Só dá uma olhadinha no chat aí, dá uma olhadinha no chat, vê se eles estão dizendo se eles conseguiram aí, se eles conseguiram fazer. Conseguiram, com certeza. Conseguiu? Coisa boa. Com certeza. A gente vai encerrar a aula por aqui, então não vai dar, vamos encerrar. Conseguiram? Viram aí alguma coisa? Conseguiram, estão fazendo. Coisa boa. Então vamos encerrar a aula daqui, professora, vamos encerrar aqui, pode vir para cá. Voltar, né, gente? Já está pronto, já está alongado. Vamos a ideia é essa, agora é com você. Já está alongado, já está aquecido, movimente-se. Beleza? Então a gente encerra a nossa aula de hoje. Se movimentando. Se movimentando. Então eu já vou me preparando. Então eu vou aqui também, eu já vou me preparando. Aqui. Tchau para vocês. Tchau, gente. A gente se vê na próxima. A produção também está lá atrás. A produção está se movimentando também, tá hein? Todo mundo aqui. Vamos lá. Na próxima ela